Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos tratar hoje sobre os loteamentos. O que é o loteamento? O loteamento ele é uma divisão de um lote maior. Então, há uma área muito grande em que ela é dividida por loteamentos. O loteamento ele é responsável, o responsável dele é um loteador. E esse loteador pode ser uma pessoa física ou uma empresa privada. Também pode ser um órgão público ou uma cooperativa. Eles são os responsáveis, serão chamados de loteador. Bom, qualquer um que seja o loteador, no caso, ele é responsável pelas vendas dos terrenos e só poderão ocorrer essas vendas após a aprovação de um projeto de loteamento, né? E esse projeto ele é aprovado pela prefeitura. Loteamento irregular. Quando o loteamento ele é irregular, não quer dizer que ele é algo ilegal. O loteamento irregular, ele é um loteamento que ainda não houve a finalização de um processo de autorização pela prefeitura, por exemplo. Então, às vezes, já deu a entrada, mas não está com a documentação entregue ainda, né? Não chegou a aprovar o projeto, a prefeitura não chegou a aprovar o projeto, houve ali a entrega do projeto, mas ainda está em estudo. Então, isso são loteamentos irregulares, tá? Então, o loteamento em que a prefeitura, por exemplo, já autorizou fazer, né, autorizou fazer toda a demarcação ali dos lotes, porém ainda não começou a executar as obras, também pode ser um loteamento irregular. E o loteamento irregular, por ele ser uma falta de execução, uma falta da documentação, ele pode ser regularizado quando isso tudo estiver pronto, né? Ter o projeto aprovado pela prefeitura ou as obras começarem de fato. Então, este loteamento irregular, ele pode ser regularizado. Mas o loteamento clandestino, este sim, o loteamento clandestino, ele é ilegal. Então, ele não tem qualquer tipo de consulta prévia à prefeitura. Muitas vezes a pessoa que é o loteador ali nem é dono daquela área, né? Então, ela não é dona da área para poder fazer a parte de loteamentos. Ela não está registrado, né? Não tem nenhum tipo de aprovação pela prefeitura. Nunca houve um pedido para aquele loteamento ter a validade, né, da prefeitura. Às vezes é algo que vem, né, então a gente considera que isso vem de algo criminoso. Então, por ser algo criminoso, essa área não pode ser regularizada. E quem, por acaso, de boa fé, não sabendo que essa é uma área clandestina, é um loteamento clandestino, fizer a compra deste imóvel, né, deste lote clandestino, poderá entrar com uma ação na justiça para poder ter aí os valores pagos devolvidos, atualizados, e aí verifica-se também toda a questão de dano moral, dano material. E a gente tem que ter então, tendo em vista isso, essa questão do loteamento irregular e clandestino, alguns cuidados básicos na hora de comprar um lote, né? A gente tem que ter muita atenção se esse loteamento ele já foi devidamente aprovado pela prefeitura, se está com todas as licenças liberadas, né? Se não tem qualquer restrição para construção naquela área. Então verificar tudo isso antes de fazer a compra. Olhar no cartório de registro de imóveis se aquela área ela está registrada realmente em nome da pessoa que está vendendo, né? Ainda que seja uma empresa contratada para fazer essa venda, verifica se essa empresa tem realmente contrato com a pessoa que está vendendo, que é o proprietário real daquela área. Tá? Verifique se não tem nenhuma, tirar uma certidão negativa de ônus, então verificar se não tem nenhum ônus ou alienação naquele imóvel, para saber se aquela área, ela de fato é uma área regular, uma área que se pode ter um loteamento naquele local, né? Se a prefeitura já autorizou tudo isso. Também é sempre importante na compra de terrenos, né? Quando envolve os empreendimentos, que são aquelas empresas privadas, né, que são chamadas empreendimentos, para fazer essa venda, para fazer a administração da venda desses lotes, verifica se essa empresa ela é uma empresa idônea, guarde todo tipo de prova, como folder, panfletos, eles servirão como provas, e em caso deste loteamento ser um loteamento clandestino, né, em caso dessa empresa estar cometendo um ato ilícito, você tem a prova de que houve a compra e que você estava fazendo de boa fé. Então, você tem folders, tem informes publicitários que vão te garantir que você entrou com aquela aquisição, né, de boa fé, sem saber que aquela área era uma área irregular, uma área clandestina principalmente.
Então exigir também que no contrato haja ali os endereços das partes, ou seja, o endereço da empresa que está vendendo ou ainda do proprietário do imóvel, né, do lote. Por quê? Quando você for entrar, por exemplo, com uma ação, é necessário ter essas informações básicas para poder citar essa pessoa em devido local, né, no local correto, e ter ali o procedimento correto da ação e não sair no prejuízo dessa forma, tá bom? Também informar a localização correta do terreno, né? O loteamento também, com a descrição desse imóvel, saber qual que é a área ali, até porque muitas vezes vão vender ali os loteamentos e ainda estão se demarcando as áreas, né? Para não saber se às vezes você comprou uma área e a outra pessoa também comprou a mesma área. Então, coloca a localização exata do loteamento para não ter nenhum tipo de risco e você saber que você está adquirindo um imóvel que é correto, imóvel lícito, um imóvel legal, tá? Também colocar o valor que foi pago, prazo para entrega, né? O valor do sinal, quando se der o sinal para fazer esse pagamento, e ainda qual foi a forma de pagamento, com taxas e juros, tudo isso deve ser incluído no contrato, tá? E qual que é o dever da imobiliária? Isso muitas vezes quando é uma imobiliária, por exemplo, fazendo a venda. Então, como a gente já tratou aqui sobre as vendas de imóveis, né? A imobiliária também pode fazer a venda de um loteamento. Então, é necessário que essa imobiliária tenha o dever de informar claramente sobre os diferentes tipos de serviços que ela está prestando. Então, todo tipo de serviço que ela vai prestar, é necessário que ela informe, porque se ela for responsável pelas visitas, algum tipo de fiscalização, tudo isso é necessário que ela informe e qual que é o preço exato que será cobrado pelos serviços, tá? Também não pode fazer anúncio com palavras que possam ser interpretadas como propaganda enganosa ou abusiva. Então, tomar muito cuidado com o anúncio. O anúncio de imobiliária é o mesmo tipo de um anúncio de um prestador de serviço. Então, é necessário ter aqueles cuidados básicos que a gente já tratou. Também não se pode alterar o contrato feito sem que a outra parte saiba. Então, em nenhum momento a imobiliária poderá fazer uma alteração no contrato sem que o consumidor, tanto o consumidor que está vendendo imóvel quanto o consumidor que está comprando o imóvel por meio desta imobiliária, sem que eles saibam que esse contrato está sendo alterado e que eles estejam de acordo com a alteração deste contrato, não só aceitar, mas também estar de acordo com aquelas alterações que são informadas, tá? E também a relação de consumo, que a gente não pode esquecer, se dá entre a imobiliária com o vendedor do imóvel e da imobiliária com o comprador do imóvel, porque a imobiliária ela é uma prestação de serviços das duas pontas, tanto para a pessoa que está vendendo o imóvel, quanto a pessoa que vai comprar, adquirir este imóvel. E como funciona o cancelamento da compra quando o contrato não for cumprido? Então, toda vez que você vai cancelar uma compra porque o contrato não foi cumprido pela empresa, é sempre importante que você faça esse pedido antes de forma escrita, tá? Pode ser no e-mail, ou pode ser notificação, às vezes também quando há a possibilidade de fazer um cancelamento por telefone, mas é sempre importante que haja a parte escrita para poder ter provas que você fez esse cancelamento e caso venha a receber qualquer tipo de cobrança a respeito desse serviço que você já pediu o cancelamento, possa aí fazer provas que você já fez essa solicitação. Então, descrever a compra certinho, né? Qual que foi o problema que causou essa rescisão contratual pela quebra desse contrato, tá? A cópia do contrato, qual que é a cláusula ali que não foi cumprida e que gerou aí esse cancelamento da compra. Também informar qual que é o problema ocorrido, então olha, eu estou cancelando a compra porque o imóvel que me vendeu não está nas mesmas especificações que havia no informativo. E também aí entra as tratativas de solução. Então, todo tipo de protocolo que você tiver, a notificação que já havia relatado o problema, às vezes você já fez o relato do problema lá atrás, falando assim, ó, o imóvel está apresentando certos defeitos, né? Tem alguns vícios aqui no imóvel que foi identificado, já relatou isso. Então, colocar essas provas também. Além disso, a intenção de cancelar deve ser informada. Então, olha só, eu já tenho essa intenção de cancelar, não houve a resolução do problema anterior, então agora eu estou realmente cancelando de fato este serviço, tá?
E ainda o pedido de devolução de qualquer valor pago. Então, quando fez o pedido de cancelamento por contrato não cumprido, já peça também o valor que vai ser devolvido, tá? E aí essa reclamação escrita você pode fazer a entrega pessoalmente, sempre com uma cópia para poder ter ali o recibo de entrega, né, daquela reclamação, ou ainda pode enviar por correio através de AR e tendo qualquer tipo de forma de provar que este documento foi entregue, até mesmo se você tiver no e-mail e tiver a comprovação de leitura do e-mail, também vai servir como prova de que esse documento foi entregue. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu fico aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!